Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Fiquei inconsciente no hospital quando minha EQM começou. Achei que tinha acordado do meu estado de inconsciência, mas meu corpo permaneceu deitado em decúbito dorsal na cama do hospital enquanto me sentava ereto. Decidi me afastar do meu corpo e, ao me afastar da cama do hospital, experimentei uma sensação estranha que parecia estar passando por uma parede quente de gel. Lembro-me de olhar para trás e ver meu corpo na cama, mas permaneci despreocupado. Então pareceu que eu tinha viajado de volta no tempo quando a sala de repente assumiu uma aparência muito rudimentar e datada e como o mobiliário da sala se metamorfoseou naqueles que lembravam o estilo Art Deco dos anos 1940. Foi então que notei um homem que parecia ter cerca de 60 anos, vestido com uma bata de hospital, parado diante de mim. Então, de repente, o mundo escureceu e eu me vi imerso na escuridão total. Eu estava em uma extensão ou vazio de imensidão indefinível e, ainda assim, aquela escuridão parecia confinante e opressiva para mim. Sozinho na escuridão, veio à mente uma lembrança de infância de ser provocado no pátio da escola por não ter sido batizado. Fiquei pensando sobre os limites da misericórdia de Deus e se Ele me perdoaria por não ter sido batizado quando uma porta apareceu de repente na escuridão. A porta estava um pouco longe de onde eu estava, mas quando pensei em ir em direção a ela, a porta apareceu de repente bem na minha frente. Ao segurar a maçaneta para abri-la, lembro-me de como naquele momento parecia normal para mim entrar pela porta da frente do que reconheci como a porta da frente da casa de minha infância. Ao contrário da casa da minha infância, no entanto, abri a porta da frente para um quarto totalmente branco e o quarto mais estranho, já que não havia nada aparente que separasse o chão das paredes do quarto. Ainda mais estranho foi a mais bela extensão de céu que meus olhos foram abençoados ao contemplar enquanto olhava para o teto. Com as suas nuvens brilhantes e fofas, era o céu mais bonito que alguma vez tinha visto, não muito diferente dos observáveis na Terra, mas o céu que contemplei enquanto olhava para o céu era mais brilhante e as cores mais impressionantes e vivas. Na verdade, aquele céu imenso e deslumbrante era de fato o céu mais lindo que eu já tinha visto. Curiosamente, o teto era orlado por sancas decoradas com um padrão repetido de volutas e folhas. Enquanto meus olhos se maravilhavam com a beleza da moldura, vi que o teto era sustentado por uma enorme coluna esculpida. Foi então que um anjo com aparência humana apareceu diante de mim, e foi nesse momento de sua aparição que percebi que havia morrido e ido para o céu. O anjo que usava jeans e camisa de flanela vestido de uma forma muito comum e humana, mas seu cabelo loiro e sua aparência robusta eram muito atraentes para mim, lembrando-me de alguém com quem frequentei a escola. Ao olhar para ele, o anjo me perguntou telepaticamente se eu queria ficar no céu ou se queria voltar para a terra, mas pude sentir pela calma que ele emanava que ele não esperava que eu respondesse apressadamente. Pensei em como minha morte danificaria irrecuperavelmente o coração e a alma de minha mãe, e também me perguntei se sentiria a falta de minha mãe se permanecesse no céu. Enquanto eu pesava os prós e os contras, um pequeno anjo feminino com aparência humana, vestido com um vestido amarelo, apareceu diante de mim. Você não precisa se preocupar, seu relacionamento com sua mãe mudará mais tarde, o anjo me assegurou. Eu tive um relacionamento contencioso com minha mãe naquela época da minha vida, mas com a garantia calmante do anjo e sua presença calmante, abandonei toda preocupação com a avaliação que minha mãe tinha de mim e toda preocupação com tudo o que estava acontecendo naquele exato momento. Nesse estado de aceitação total, fiquei mais calmo do que jamais estive em toda a minha vida humana. Enquanto ponderava se deveria permanecer na vida após a morte ou retornar à Terra, tive a estranha sensação de ser duas pessoas ao mesmo tempo. Havia o eu jovem e imaturo com o qual eu estava muito familiarizado, e uma versão mais velha e mais sábia de mim mesmo, como uma presença que disputava a soberania contra a versão mais jovem de mim mesmo. Na verdade, era a versão mais antiga de mim mesmo que cabia a decisão final de ficar ou retornar, e enquanto um dos anjos protestava contra minha decisão de retornar à Terra, meu eu mais velho e mais sábio respondeu com razões para retornar.
Ainda tenho meu filho para criar, afirmou meu eu mais velho, sabendo que criar meu filho fazia parte do propósito de minha vida, embora fosse o propósito de vida de uma pessoa muito mais velha, já que eu tinha apenas 17 anos na época da minha EQM. Sua vida sempre será uma luta, afirmou o anjo masculino em resposta às razões do meu eu mais velho para retornar, e quando ele comunicou isso, me perguntei sobre o seu significado e em que sentido meu futuro seria uma luta. Eu sabia, no entanto, quando ele comunicou que a luta a que se referia não tinha nada a ver com os desafios habituais de sobrevivência, mas sim com a luta para manter a flutuabilidade emocional depois de passar por um desgosto. Algumas escolhas podem custar-lhe a alma, alertou o anjo. Ao ponderar o significado das suas palavras desconcertantes, comecei a ver uma série de imagens minhas e de outras pessoas em uniforme militar, lutando numa batalha no que parecia ser algum tipo de guerra urbana. Vi imagens minhas e de outras pessoas correndo para uma posição segura enquanto o som de tiros ecoava no ar. Então o fluxo de imagens chegou ao fim de repente. Não vou te mostrar mais, para que o que eu revelo não tenha um impacto muito grande em seu destino e em seu livre-arbítrio, afirmou a anjo feminina. De repente, uma mulher de quem emanava grande amor, compaixão, gentileza e sabedoria apareceu diante de nós. Mesmo em seu silêncio, pude sentir o grande amor, doçura e preocupação que ela sentia por mim, aquele ser antigo que eu sentia conhecer há eras e mesmo antes de o mundo ser formado. Tenho muito trabalho a fazer, afirmou o mais velho, enquanto o mais jovem se perguntava sobre a natureza do trabalho que me esperava. De repente, pude me sentir caindo a uma velocidade desconcertante antes de me reunir com força ao meu corpo. Eu estava mais uma vez em meu corpo e, enquanto estava deitado na cama do hospital, meu pai, que parecia muito preocupado e até assustado, conteve meus membros que se agitavam. Bem-vindo de volta, disse a enfermeira responsável enquanto sorria. Ele vai ficar bem, ela segurou quando percebeu minha preocupação com a expressão preocupada e sua pele pálida de meu pai. Desde a EQM, sinto-me muito mais em paz na minha vida e no meu coração, e já não sinto a raiva e a mágoa que costumava sentir. Nunca compartilhei minha EQM com meu noivo, pois tinha certeza de que ele nunca teria acreditado em mim. Meu noivo foi assassinado em 1990, e experimentei o mais profundo desgosto como resultado de sua morte prematura. Algumas escolhas podem custar-lhe a alma, lembrei-me do anjo masculino dizendo, e suas palavras ecoavam em meus pensamentos durante aquele período de profunda tristeza e desespero, durante a noite escura da minha alma. Acabei tendo filhos, e meu primeiro filho foi um menino, exatamente como minha versão mais velha dizia que eu estava destinado a ter. Meu relacionamento com minha mãe realmente melhorou, e quando lhe contei minha EQM, ela me explicou que o trabalho ao qual minha versão mais antiga se referia durante a EQM na verdade se referia ao trabalho espiritualismo quanto às cenas de guerra que me foram mostradas durante a minha EQM, só posso concluir que essa parte da história ainda não se desenrolou.